Deixa eu te perguntar, você se lembra do Vitor Andrade? Será que o Brasil perdeu mais um craque que poderia ter ajudado a nossa seleção brasileira? Precisamos entender o que aconteceu com ele, porque alguns pequenos detalhes podem determinar de forma implacável o futuro de um atleta por mais qualidade técnica que ele tenha. Revelado pelo Santos, mais um chamado Menino da Vila, também apontado como o novo Neymar. Nesse vídeo você vai ver como uma decisão ruim ajudou a afundar a carreira do jogador, além de ver como ele está atualmente. Vitor é natural do Sergipe e chegou na base do Santos ainda com 12 anos. Desde essa época, seu talento já chamava atenção e ele era considerado a maior joia do clube alvinegro, a ponto de ter uma multa rescisória de 50 milhões de euros devido ao assédio de grandes times. Em certa ocasião, Vitor foi assistir a um jogo do Barcelona no Camp Nou e foi manchete do jornal catalão Mundo Deportivo, que dizia: "À espera do Neymar original. O novo Neymar estará no Barça contra Benfica." Peraí, antes que continuemos, me chamo Luciana Vitorino, seja muito bem-vindo ao canal da Estádio Vox, te convido a se inscrever por aqui, ajude o nosso canal a crescer, então ative as notificações para ficar por dentro de todas as transmissões de jogos que fazemos aqui semanalmente, além dos vídeos como esse, sobre o mundo do futebol, suas curiosidades, informações e bastidores. Na categoria profissional, apesar de ter estreado muito jovem, apenas 5 anos depois da sua chegada à Vila Belmiro, Vitor Andrade nunca conseguiu o mesmo desempenho que tinha na base. Sua passagem pelo time principal foi marcada por diversas polêmicas, inclusive embates diretos com o então treinador Muricy Ramalho. Muricy, inclusive, disse em uma entrevista: "Ainda falta muito para ser jogador. A palavra-chave é humildade. Estou pegando no pé dele por isso. As pessoas ao lado dele só falam o que ele quer ouvir, mas eu só falo a verdade. Ele tem de aprender muito e precisa da humildade." Em 2013, outra polêmica. Vitor Andrade teria chutado um então menino de 16 anos, também tratado como joia da base do alvinegro praiano, chamado nada mais nada menos que Gabriel Barbosa, e já conhecido à época como Gabigol. Isso levou mais uma vez a ser cobrado internamente por Muricy Ramalho. Mesmo assim, o Vitor seguia blindado pela torcida do Santos, que depositava ali muita expectativa sobre ele, e a situação foi ganhando maiores proporções, e Muricy inclusive virou alvo de críticas aí na mídia, de conselheiros santistas, por supostamente perseguir o Vitor, cismar ali com ele e pegar no pé dele, assim como ele já tinha dito em entrevista, e por conta dos embates anteriores. Em 2014, sua multa rescisória já girava em torno ali de 160 milhões de reais, com o término do contrato previsto para setembro daquele ano. O Santos, por sua vez, fez propostas de renovação que não chegaram nem perto do esperado pelo atleta e pelo empresário, seu pai. O jogador esperava uma valorização maior por parte do clube, mas o Peixe considerava que isso era praticamente incompatível, impossível ali com o futebol apresentado até então na equipe profissional por Vitor. Isso porque os problemas com os treinadores não se limitaram somente ao Muricy Ramalho, visto que o técnico santista naquele momento era o Oswaldo de Oliveira, que naquela oportunidade tinha utilizado o jogador apenas 3 vezes, sempre saindo do banco de reservas. E com a falta do acordo entre eles, entre as partes ali do clube e do Vitor, o Vitor assinou um pré-contrato com o Benfica por 5 temporadas e seguiu para Portugal após o fim do seu vínculo com o alvinegro praiano. E isso sem que o clube que o revelou tivesse qualquer forma de compensação financeira por todo o investimento que havia feito no garoto desde os 12 anos de idade. Em Portugal, Vitor ficou por 4 temporadas. O Benfica era o destino inicial, mas atuou por empréstimo em alguns times. Na Série B do time benfiquista, depois por 6 meses no Vitória de Guimarães e passou pelo
1869 Mutin por uma temporada. Em 2017, ele foi contratado pelo Estoril e ficou por um ano. Foram 87 jogos ao todo e 6 gols. Em 2018, ele retornou ao Brasil, fechou com a Chapecoense, ficando até 2019. Foi para o Remo, que foi rebaixado naquele ano para a Série C. Saiu em novembro e não participou, inclusive, do título da Copa Verde em dezembro daquele ano. Passou também pelo Vila Nova, Juventude e fechou com a Portuguesa para a disputa do Paulistão em 2024. Uma das grandes qualidades de Vitor é que ele tem o drible como a principal arma até hoje, e pelos números ele foi eleito pela competição como líder de dribles com 33 ao todo, mesmo atuando apenas 45% dos minutos totais da primeira fase do Paulistão. Essa é a maior marca em uma primeira fase do torneio desde 2019, quando Gabriel Martinelli, pelo Ituano, acertou 34 dribles. Ao todo, marcou um gol e uma assistência e teve um cartão vermelho na temporada estadual de 2024. Vamos para uma das questões que podem ter sido o erro fatal do jogador. O Muricy, na época, deu uma entrevista e uma das perguntas sobre o Vitor, o treinador expôs algumas fraquezas técnicas do jogador e que chegou a passar orientações para ele na época, durante os treinamentos, porém não surtiram efeito, já que o Vitor, pelo seu temperamento forte, isso foram palavras do Muricy, não quis ouvir ali as dicas, as sugestões, os conselhos do técnico. O atacante, nos bastidores, ele era tratado como um astro, antes mesmo dele ir para o elenco principal, o que em vários momentos foi visto como interessante pelos dirigentes do Peixe, por ser algo que poderia valorizar ainda mais um ativo do clube, quando na verdade o papel do clube era justamente blindar o atleta desses fatores externos e proporcionar o melhor ambiente possível para favorecer o desenvolvimento dele ali como atleta profissional. Além disso, havia esse constante anseio santista de encontrar um novo Neymar após a saída do verdadeiro Neymar. Fato é que o status sempre perseguiu o Vitor, e o fez ser assediado pelo Benfica, por Manchester City e outros gigantes times da Europa desde cedo. Essa fórmula de tratar um garoto como uma estrela sem sequer ser um profissional se mostrou fracassada em diversas vezes no próprio Santos, como aconteceu também com o Jean Tcheira e o Neilton, por exemplo. Essa pressão e a fama precoce acabaram mexendo muito com o psicológico, não só dos atletas, como também de quem gere ali as carreiras deles, que muitas vezes, como no caso do Vitor Andrade, era o próprio pai, sem experiência como profissional, como um empresário no meio do futebol, que acaba exigindo os termos contratuais absurdos por acreditar que tudo que projeta para o filho tem que ser refletido logo ali nos seus vencimentos. E não é assim que funciona. Atualmente, após o Paulistão, o atacante foi para a Ferroviária em abril de 2024, que disputa atualmente a Série C do Brasileirão. E até o momento ele soma um gol e uma assistência em 9 jogos. E aí, queria ouvir de vocês se vocês já conheciam essa história do possível novo Neymar. E muita expectativa foi criada para o sucesso do atacante, que se tornou semelhante aos demais. Comente aqui se você acha que as polêmicas que engrandeceram o atacante ou ele realmente tinha tudo para ser um ídolo e deixou ir por água abaixo. Aproveite, deixe seu like, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.